Finalmente, Ancelotti está no comando da seleção brasileira, e hoje ele fez sua primeira convocação. E temos algumas novidades, incluindo a não convocação de Neymar que muitos davam como certa. O treinador explicou o motivo de Neymar não estar na lista. E essa convocação surpreendeu muita gente. Então, se você quer ver a reação da mídia brasileira a essa primeira convocação, antes de te mostrar, eu vou pedir para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. Agora vamos ver o que o treinador falou e como a imprensa reagiu a isso. Pero como he dicho, en esta convocatoria he intentado de seleccionar jugadores que están bien. Neymar sale desde poco de una lesión, ha empezado a jugar. Todo el mundo sabe que Neymar es un jugador muy importante, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Contamos con él, obviamente. Desafortunadamente al día de hoy hay muchos jugadores que son lesionados, que no pueden estar en la selección, como Neymar ha salido de poco de la lesión, tenemos lesionado a Rodrigo, tenemos lesionado a Gabriel, tenemos lesionado a Joelinton, tenemos lesionado a Militao, tenemos lesionado a Ederson. ¿Qué quiero decir? Que Brasil tiene muchísimos jugadores de talento y obviamente en el caso específico de Neymar obviamente contamos con él, el equipo nacional, Brasil cuenta con él a su mejor versión, ha vuelto a Brasil para jugar, para preparar bien el Mundial, tenemos todo, la CBF, Neymar, el mismo objetivo de ser listo para el Mundial. He hablado con él antes, esta mañana he hablado con él para explicarle esto, está totalmente de acuerdo con nosotros y así seguimos. Amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, ainda estou aqui em Mônaco, grande prêmio foi ontem, mas já com a cabeça voltada para a seleção brasileira. Primeira convocação do Ancelotti, me permitam olhar aqui para dizer que, primeiro, a lista, vejam só a lista qual é. Alisson, Bento e Hugo Souza goleiros, defensores. Ele coloca meio fora de ordem, é um zagueiro com lateral, mas Alexandro, Lucas Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos, Wanderson, Wesley, o outro Alex, 9 zagueiros. Meio-campista, Andrés Pereira, que retorna, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Ederson e Gerson. Vai vendo o número de jogadores que jogam fora e o número pequeno de jogadores que jogam no Brasil. Atacantes, Antony, que volta à seleção, está fazendo um belo papel no Betis da Espanha. Estevão, Gabriel Martinelli, que está muito bem no Arsenal, Matheus Cunha, que também está bem no time dele, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Então, até explicou, jogadores como Militão, de quem ele gosta muito, do Rodrigo, estão machucados, o Neymar, ele conversou com o Neymar, achei ótima a posição dele. Muita gente vai dizer, mas tinha que ter levado o Neymar para assistir o jogo junto com os jogadores, ou para tentar para o segundo jogo, no dia 10, até lá seriam 15 dias. Não é assim. Ele disse claramente, o Neymar é o jogador para a Copa do Mundo, e assim os outros que estão machucados. Mas claro que a visão dele hoje está mais voltada para jogadores europeus. Então, o Hugo é uma presença marcante e mais outros jogadores, vai sei lá, 4 ou 5 que estão no Brasil. É um grande técnico, vamos torcer para que dê certo, vamos ver o time que ele vai montar. Eu não teria levado, por exemplo, Danilo, porque talvez já tenha passado a fase dele, mas ele tem confiança de ver o Danilo jogar lá. O Alexandre está bem no Flamengo, mas também um jogador já rodado. Ancelotti, boa sorte e que a seleção brasileira volte a jogar um bom futebol. A convocação está aí. Vamos ver o resultado nos dias 5 e 10 contra o Equador e contra o Paraguai. Mas feliz demais pela convocação, cara. Pô, que legal o Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Antony, que tá jogando muito no Betis, né? Vinícius Júnior, Gerson.
Hugo, que vai ser o titular da seleção brasileira, e aí não convocaram o tal do Batman. O Batman não foi convocado, nem o Coringa, nem o tal de Neymar. E aí, Carlos Ancelotti, um beijo pra você. Você é a esperança nossa. Muito obrigado, Carlos Ancelotti. E tenho certeza que a partir de agora tudo vai mudar. Parabéns, Carlos Ancelotti. Parabéns. Dizer ao Carlos que é um prazer, é uma alegria, uma satisfação e uma felicidade estar contigo e com todos aqui, mas principalmente contigo, e que desejamos nós o melhor possível. Sejas a pessoa que sempre foste, que vais conseguir aqui no Brasil tudo aquilo que conseguiste em toda a tua vida. Estaremos sempre junto contigo em qualquer situação, tá? E tudo de bom e o melhor para o nosso Brasil. Obrigado. Eu gostei da convocação, gostei do meio de campo e gostei da volta do Antony. 7 jogadores do futebol brasileiro. Isso é surpreendente também, Fiquei Thiago. surpreso também, mas acho que, como eu falei, a primeira é uma coisa, eu acho que a segunda a gente vai ter outra ideia. Gostei da... Hugo Souza entendo também, acho que para pegar pênalti, tá fazendo um bom... É muita pressão, seja o goleiro do Corinthians, isso também te credencia a algo maior, porque é difícil ficar ali. Gostei do Alexandre do Lille, já tinha colocado na minha lista também. Eu tinha colocado o Beraldo na minha lista também, achei que ele ia chamar. E o Marquinhos, então repare que são jogadores do campeonato francês. O Wanderson também é do Mônaco, né? O Wanderson com V. Correto. Então são jogadores do campeonato francês. O campeonato francês, embora seja um campeonato horroroso de assistir, né? Eu já reclamei muito do campeonato francês aqui com vocês, de quando eu tinha que assistir por causa do Paris Saint-Germain. Mas é porrada, né, meu? A zaga é porrada, entendeu? É porradaria, é corpo, é força. Então eu acho que talvez ele possa priorizar uma zaga força nesse sentido, por isso esses jogadores de campeonato francês. No meio de campo, mais um jogador do campeonato francês, que é o Andrei, que está no Estrasburgo, talvez volte para o Chelsea para jogar o Mundial, mas eu gosto demais do Andrei. Eu acho que ele oferece coisas para o meio de campo que só ele tem. Ele pisa na área para fazer gol, ele é muito rápido, ele é um bom volante, mas ele pode ser um bom número 8 ali na frente também. Então, cara, eu gosto demais do Andrei. Eu já vinha falando dele há bastante tempo, né? Acho que eu tô falando dele desde a época do Dorival. E fiquei feliz que ele foi chamado. Espero que o Ancelotti coloque o Bruno Guimarães no lugar certo e não use ele de 5. Ele não é 5. Ele não pode, ao final dos jogos, ser o jogador que cometeu o maior número de faltas, como vinha acontecido com o Dorival. O Dorival errou muitas vezes colocar o Gerson e o Bruno do jeito que ele estava jogando. O Dorival perdeu o emprego por causa do meio de campo da seleção. Até por isso eu coloquei aqueles 4 jogadores. Eu acho que o Ancelotti sabe que o meio de campo é o lugar crítico da seleção. O ataque a gente vai se virar, meu. Ele vai recuperar o Vini na seleção, Rafinha vai jogar bem, o ataque eu não me preocupo, a gente tem muito atacante bom. O meio campo é um problema, a gente tem muito zagueiro bom também. O meio campo eu acho que é onde ele vai olhar. E aí quando você olha para o ataque, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz com a volta do Antony, porque eu acho que ele tá merecendo mesmo. Não é um jogador que a gente pode descartar. E aquilo que a gente sempre conversou na nossa live aqui, para quem tá pela primeira vez com a gente, que ninguém desaprende a jogar bola, não é porque o cara não desaprende a jogar futebol do nada. Tem alguma coisa errada no ambiente e tal. Tanto que ele vai pro Betis e brilha demais. Foi muito decisivo nos últimos tempos. Vai ter uma final agora aí pra jogar quarta-feira. Quarta-feira, ele levou o time pro final da Conference League, ajudou muito na final da Conference League. Fiquei feliz. Aí o Gabriel Martinelli, fiquei surpreso. Acho que ele trouxe mais porque ele deve ter visto o Gabriel Martinelli jogar contra o Real Madrid. No e Bernabéu. Talvez ele tenha visto alguma coisa lá no Bernabéu que ele gostou e que ele acha que pode ser útil para ele. Matheus Cunha, excelente nome, sou um defensor do Matheus, jogador mais importante do Wolverhampton na temporada, será vendido ao Manchester United nas próximas horas, se é que ainda não foi, por 65 pelo valor da sua cláusula. 65 milhões de libras. Não é pouca coisa. Então é uma coisa que a gente tem que valorizar. E o Richarlison... O problema é que ele tá indo pro United. A gente precisa recuperar o Richarlison, certo? A gente precisa recuperar o Richarlison. A gente precisa que ele volte a ser feliz e volte a jogar. Então, se essa convocação for boa para ele, ia ser importante para nós também. E sobre o Estevão, só uma última observação do Estevão. A gente tem visto o Abel às vezes colocá-lo pelo meio. Ele ainda não é esse cara, ele não é um armador ainda, mas ele tem o talento necessário, a mudança de direção, o reflexo, o improviso, para no futuro ser um bom armador, para jogar com uma camisa 10. Tomara que o Ancelotti também veja isso nele, porque a gente tem essa carência também na armação, certo? A gente estava dependendo do Neymar fazer esse 10, já botamos o Rodrigo para fazer 10, já tentamos outras coisas, não funcionou, a gente convoca o Alan Patrick, convoca
algum outro 10, o Matheus Pereira, mas a gente precisa de um 10. E vamos ver se ele vai testar o Matheus Cunha, de 10, que o Matheus jogou com a camisa 10 e de 10 muitas vezes no Wolves. Não sei o que ele pode fazer, mas é também um lugar que a gente precisa dar uma mexida. E o Estevão, além de jogar muito bem aberto, ele tem o talento para ocupar essa posição aí. Então não sei. Denilson, show. Bom, hoje dia importante, dia de apresentação de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, dia de convocação, né? Primeira convocação de Carlo Ancelotti, um programa histórico também aqui no Seleção Sport TV, que eu participei, fui convidado. Bom, falar da convocação, primeira convocação do Carlo Ancelotti, sem muitas novidades, até acho que Juan, junto com o Rodrigo Caetano, provavelmente deve ter ajudado muito ali, passado muitas informações para o Carlo Ancelotti em relação à convocação. O Beraldo, jogador do Paris Saint-Germain, que já vinha sendo convocado, o Wanderson e o Wesley ali na lateral, que estavam na última convocação. Alessandro, né, o zagueiro do Lille, que estava sendo monitorado, acabou sendo convocado. O Andrei Santos, ex-jogador Vasco, também lá na gestão Ramon contra Marrocos, ele fazia parte daquela seleção, volta a ser convocado. O Antony, feliz pela convocação do Antony, até pela minha torcida que eu tenho pelo Real Betis, identidade com o time, onde o Antony fez uma temporada maravilhosa. Só para citar um número aqui, na Conference League, que o Betis está na final, foram 8 jogos com 4 gols do Antony, então ele se tornou ali uma peça muito importante no jogo do Real Betis, no sistema tático do Real Betis. Então ele volta para a seleção brasileira depois de um tempo ausente. Richarlison, que eu falei ali na minha participação do Seleção, que há muito tempo eu não vi um jogador sentindo a emoção de ser convocado para a seleção brasileira. O Richarlison representou isso quando ele foi convocado para a seleção na primeira vez, então ele retorna também à seleção brasileira. Enfim, o meio de campo sem muitas novidades. Aliás, Casemiro, né, voltando à seleção brasileira, eu acho que precisava de um jogador com essa categoria, né, com essa experiência para comandar ali a seleção brasileira, não só dentro de campo, que provavelmente deve ser até o capitão da seleção brasileira. Enfim, são 2 jogos difíceis. O Equador é um time que joga fisicamente muito bem, fisicamente está muito bem preparado, então vai ser um jogo muito duro. Paraguai na Neoquímica, o jogo do Corinthians, no estádio do Corinthians, também tem ali uma pressão do torcedor, né? Jogar em São Paulo vestindo a camisa da seleção brasileira sempre tem uma responsabilidade muito grande. E teve a ausência do Neymar, que foi justificada pelo Carlo Ancelotti, que ele disse que ligou para o Neymar, conversou com ele, que não convocou porque ele ainda não enxerga o Neymar como 100% fisicamente, não está bem ainda, está retornando agora. Mas também falar o que do Neymar, né? Ele não precisa ser testado na seleção brasileira. Então foi um dia muito especial, um dia que vai ficar marcado para a história aí do futebol mundial, a apresentação de Carlo Ancelotti, primeira convocação dele, e agora é esperar. Vamos ver como é que essa seleção vai se comportar sob o comando de um treinador estrangeiro. E então, pessoal, o que vocês acharam dessa primeira convocação de Ancelotti? Será que o Brasil, nas mãos dele, vai conseguir trazer o Hexa? Ou pelo menos chegar novamente em uma final? Deixe sua opinião nos comentários. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.